Era um dia como qualquer outro em São Paulo, mas algo sinistro espreitava sob a superfície. Na represa de Guarapiranga, uma descoberta macabra aguardava. Um corpo que iria intrigar investigadores por anos a fio. Era dia 29 de setembro de 1988. Um grupo de trabalhadores deparou-se com os restos mortais. A cena era diferente de tudo que já haviam visto. A polícia foi chamada imediatamente. Quando os investigadores chegaram, um silêncio arrepiante tomou conta do local. O corpo jazia ali, exposto aos elementos. Mas este não era um cadáver comum. As águas tranquilas guardavam um segredo obscuro. Sussurros de medo e curiosidade enchiam o ar. A vítima era um homem de aproximadamente 40 anos. O estado do corpo chocou a todos. O cadáver apresentava sinais de mutilação precisa. Órgãos estavam ausentes. A pele havia sido removida com precisão cirúrgica. O Dr. Renato Saboia, o legista responsável pelo caso, estava perplexo. O corpo havia sido drenado de sangue. No entanto, não havia sangue na cena do crime. O aspecto mais perturbador era a remoção dos olhos e orelhas. A língua também havia sumido. A precisão dos cortes sugeria conhecimento médico. À medida que as notícias sobre o estado do corpo se espalharam, teorias começaram a surgir. A vítima de Guarapiranga tornou-se objeto de fascinação mórbida. Conforme os investigadores se aprofundavam, as teorias se multiplicavam. Alguns acreditavam ser obra de um serial killer, um indivíduo demente com conhecimento médico. Mas nenhum caso semelhante havia sido relatado. Entusiastas de OVNIs alegavam o envolvimento alienígena. A precisão das mutilações, argumentavam, estava além da capacidade humana. Pais de santo locais falavam em rituais macabros. Eles acreditavam que espíritos malignos estavam em ação. As autoridades policiais permaneceram céticas em relação a essas teorias extravagantes. Seria um caso de tráfico de órgãos que deu errado? Mas as partes que faltavam não eram típicas desse tipo de operação. Cartéis de drogas eram outra possibilidade. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, o caso esfriou. Nenhum suspeito foi identificado. A vítima de Guarapiranga permaneceu sem nome. Seção 4. Vozes da investigação. Opiniões de especialistas. A doutora Maria Luísa Carvalho, renomada criminóloga, ofereceu sua perspectiva. Este caso desafia explicações convencionais, afirmou ela. O nível de precisão nas mutilações sugere alguém com conhecimento médico avançado. No entanto, os aspectos ritualísticos apontam para algo mais. O ex-detetive Carlos Oliveira relembrou o caso vividamente. Ele me assombra até hoje, admitiu. Seguimos todas as pistas, exploramos todas as possibilidades, mas a cada passo, chegávamos a um beco sem saída. Uma fonte anônima dentro da equipe forense compartilhou um detalhe arrepiante. Havia marcas nos ossos, sussurraram. Marcas que não podiam ser explicadas por nenhuma ferramenta ou arma conhecida. O Dr. Paulo Santos, um pesquisador paranormal local, ofereceu uma visão controversa. Precisamos considerar todas as possibilidades, insistiu. Seção 5. Um mistério duradouro. Perguntas sem resposta. Décadas se passaram desde aquele dia fatídico na represa de Guarapiranga. O caso permanece sem solução. A vítima não identificada. Sua história não contada. Mas o mistério permanece. Ele continua a cativar e aterrorizar na mesma medida. Novas gerações descobrem o caso, trazendo novos olhares e teorias. O impacto na comunidade local foi duradouro. Alguns evitam a represa, especialmente à noite. O caso Guarapiranga tornou-se uma lenda urbana. Um lembrete de que alguns mistérios podem jamais ser resolvidos. Para os investigadores que trabalharam no caso, ele permanece uma fonte de frustração e fascínio. Em um mundo de ciência forense e tecnologia avançadas, alguns mistérios ainda nos escapam.